Continuando aqui, pessoal, no processo de captação subterrânea, basicamente são usadas tubulações, né? Que numa determinada profundidade, conforme a região, é feito todo esse processo de captação e, através de bombas, elas são levadas aos locais para receberem os tratamentos, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, das bombas que são utilizadas nesses tratamentos e tubulações adutoras, né, que levarão essa água até os locais aí para receber o devido tratamento e depois destinado aos seus reservatórios, tá? As estações elevatórias, né, são basicamente essas tubulações com bombas em locais que normalmente estão numa posição elevada em relação ao ponto de coleta, então elas são chamadas de estação elevatória. E as adutoras, como eu disse, são as tubulações, né, que são usadas para levar essa água até os reservatórios e os locais de tratamento. Então, nós usamos o termo tubulação adutora, né, que é um canal para a condução dessa água da fonte até o nosso reservatório. E também pode ser da fonte até o tratamento, do tratamento ao reservatório ou direto ao reservatório. E aqui temos uma imagem de locais de estação de tratamento, né? Como eu disse, toda essa água, independente do processo de captação, ela tem que passar por um tratamento. É claro que as águas recolhidas de forma superficial, através de mananciais, né? De cursos d'água, de rios, essas águas elas acabam recebendo um tratamento bem mais oneroso, né? E com vários processos envolvidos. Normalmente, os processos de captação subterrânea, quando a água apresenta uma boa potabilidade, basicamente a correção de pH, tratamento com floro e com flúor. E aí a gente tem os tipos de reservatórios, né? Alguns reservatórios de água, eles são enterrados, alguns são do tipo semi-enterrados, outros podem ser simplesmente apoiados sobre o próprio solo, e tem os reservatórios elevados. Normalmente, reservatórios elevados, né? Eu pego como exemplo a minha cidade, do interior lá do Paraná, nós temos lá um reservatório elevado. Ele já fica na posição mais alta da cidade e, mesmo assim, ele tem uma elevação. Essa elevação é exatamente para que toda essa água que está no reservatório, ela chegue nas residências com a pressão necessária. Então, nesse tipo de sistema, quando ele é aplicado, normalmente não há bomba, né? Não há nenhum tipo de bombeamento para que essa água chegue até as residências, tá? Aí, o sistema de distribuição são tubulações que são utilizadas, tá? Essa tubulação aqui é uma tubulação azul claro, tá? Então, é um tubo específico que é usado aí na parte de distribuição de água. Então, depois que ela sai lá do reservatório, através dessas tubulações, elas chegam às residências. Outro sistema que deve ser sempre previsto, né, no sistema de rede de água, é a utilização de hidrantes. Então, existem pontos estratégicos que, conforme o dimensionamento, deve ser colocados alguns hidrantes no projeto de rede de água, tá? Então, é obrigatório, conforme norma técnica do bombeiro, a utilização dos hidrantes, né? Vamos para a parte que é mais crítica, né, gente? A parte de rede de esgoto, ela é algo que é bastante importante, porque a rede de esgoto é uma parte muito precária, né, das nossas residências, né? Então, em muitas cidades a gente vê uma precariedade muito grande mesmo. Então, a rede de esgoto, basicamente, ela é composta pela rede coletora, né? Então, vai virar todo um sistema para que possa atender a nosso local, né? E aí, da rede coletora é levada até uma estação elevatória, porque normalmente eu preciso tratar esse esgoto primeiro para depois poder fazer o lançamento dele nos meus emissários, tá? Então, eu coleto o meu esgoto, levo até uma estação elevatória, que ela é um ponto mais alto, né? Então, a gente usa o termo estação elevatória exatamente por ser mais alto. Ele vai passar por um tratamento, né? Para depois ele ser lançado no corpo d'água, tá? Então, todo o esgoto, ele não pode ser lançado de forma direta, ele precisa receber esse tratamento, né? Na parte de rede de esgoto, né? Como eu disse, é um ponto sempre crítico. A rede de esgoto
em relação ao custo, todo o processo de rede de ligação, ele tem um custo de 74%, porque tudo que envolve processos de infraestrutura tem custos mais onerosos, né? Para a parte da exceção elevatória, considera-se um custo de 1% total da obra, o tratamento envolve 15%, e toda a parte de lançamento nos emissários, né? Locais de onde eu vou jogar esse esgoto tratado, tem um custo aí em torno de 10%. Então, a parte mais onerosa é todo o processo de rede de ligação, porque é uma obra de infraestrutura, então obras de infraestrutura não são muito baratas, né? Então, todo esse líquido aqui, normalmente, ele tem que chegar ao local por gravidade, né? Então, para que ele consiga atender esse escoamento por gravidade, isso acaba muitas vezes, dependendo dos projetos, encarecendo um pouco a obra. Aqui em Sinop, por exemplo, nós temos uma cidade muito plana. Então, o nosso principal problema de parte de escoamento hídrica, pluvial, de esgoto, é exatamente por conta disso. Um terreno muito plano. Então, a gente começa com um nível e até chegar o ponto lá, né, da nossa estação elevatória, o caimento dele é muito elevado. A gente acaba tendo esse problema de execução. Os tipos de rede de esgoto que nós temos é o sistema unitário, onde as águas prediais domésticas, industriais, águas de infiltração e pluviais. Então, é um sistema que a gente diz que é do tipo unitário, que envolve toda a parte de águas residuais domésticas, industriais, águas de infiltração e pluvial. Então, assim, é um sistema só que recebe tudo. Nós temos o sistema separador parcial, que apenas uma parcela das águas pluviais são coletadas nas edificações, e o separador absoluto, drenagem pluvial totalmente independente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque existem esses sistemas, mas o melhor mesmo é a gente fazer todo o sistema separado, né? Onde a gente tem aí a nossa rede de esgoto no sistema unitário, onde a gente tem, para o rio vai tanto a água da chuva quanto o esgoto diluído. Então, assim, não é que tudo vai cair na mesma tubulação. O unitário, nós temos o seguinte, ó, água da chuva, mais esgoto, ela vai tudo para o rio, tá? Então, para uma extração de tratamento, a gente tem o esgoto, mais a vazão da base, mais parte da chuva. Quando nós temos um separador absoluto, perceba que nós temos aqui, ó, uma única tubulação, né? Então, nessa única tubulação, tudo aqui, água da chuva quanto o esgoto, ele vem e vai para o rio. Ou ele passa por uma extração de tratamento e também vai para o rio. Então, o que acontece? Nessa tubulação aqui, que está representando como se fosse a minha tubulação pluvial, é uma situação em que parte do esgoto cai na minha rede pluvial. E aí acaba direcionando nos rios. Então, eu não consigo trazer somente o esgoto para o tratamento. Às vezes ele se mistura. Então, a gente tem normalmente esse sistema unitário. O ideal é que a gente tivesse sempre o quê? Sempre um sistema separado. Então, aqui a gente no azulzinho é como se fosse a minha rede pluvial e o preto a rede de esgoto, tá? Então, eu jogo a minha rede de esgoto sempre depois do meu pluvial. Então, eu lanço o meu pluvial antes e depois eu jogo a minha rede de esgoto, exatamente para mim não contaminar esse restante aqui anterior. Tá? Então, seguindo um fluxo aqui, a gente lança primeiro o pluvial e depois o outro. Aí a gente temos um sistema absoluto. Quando você mistura tudo, aí nós não temos um sistema absoluto, tá? Uma residência, né? Olhando como que seria o sistema, a gente tem que ter uma tubulação dentro das residências que se conectam com a rede principal. Então, depois de dar a última caixinha de inspeção do projeto de esgoto dentro de uma residência, haverá uma tubulação que ficará em contato com a tubulação da rede coletora, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? A tubulação da rede coletora de esgoto, ela é marrom, lembrando que a da rede de água, ela é azul, e aí a gente tem esse tubo aqui que é como se fosse caindo, recebendo o esgoto, né, das residências. Aqui a gente tem mais uma imagem, ó, as residências, o esgoto caindo aqui e indo para a rede principal. Existe claro que em qualquer tipo de sistema nós temos que ter alguns pontos de visita, de coleta, de avaliação para manutenção do sistema. Um dos elementos que normalmente são utilizados nas redes coletoras é o tio radial. Então, a gente pode perceber que ele é como se fosse uma caixinha sifonada, né? Que ele tem várias entradas e uma saída. E aí, ele tem essa destinação do transporte de esgoto das redes coletoras.
Então, o principal ponto dele é essa parte de a gente conseguir fazer processos de manutenção, de limpeza, através dos meus ramais de esgoto, tá? Então, nessas entradas aqui são as tubulações de esgoto das ramificações, no caso das residências chegando, e aqui a nossa saída do esgoto. No sistema de rede de água, de esgoto ou pluvial, nós sempre temos que estabelecer os chamados postos de visita, tá? Então, nós temos que ter os pontos de avaliação da nossa rede hidráulica, né, para manutenção, e no esgoto, no pluvial, nós também temos que ter, tá? Os postos de visita para processos de manutenção. Então, o posto de visita, ele é uma câmara destinada a permitir visitas de técnico para inspeção de trabalhos de manutenção preventiva ou corretiva nas tubulações de rede coletora de esgoto, com a função similar das caixas de inspeção instaladas no ramal interno dos esgotos dos imóveis. Então, essas caixas de posto de visita, ela vai ser que nem aquela caixinha de inspeção das casas, né? A caixinha de inspeção, ela tem o intuito de manutenção, de acesso, para a gente poder fazer limpeza, manutenção, posto de visita com o mesmo intuito, tá? Também tem a função de interligar tubulações, diferente da parte residencial, que a gente tem várias conexões, né? Quando a gente tem mudança de direção, nós também colocamos os postos de visitas. Então, quando a gente tem que receber vários tubos. Então, não existe uma conexão para a parte de infraestrutura, né? No caso, rede de esgoto, rede pluvial. Então, nesses casos, a gente faz esses postos de visita para poder servir também para receber essas tubulações, tá? Esses postos são construídos também em tubos de concreto enterrados na vertical, entre o nível da rua e o nível que a tubulação está enterrada. Então, eles podem ser de tubos? Podem, alguns, ao invés de chamar de postos de visita, são caixas de passagem, que dependendo das tubulações, normalmente para pluvial, que a gente tem tubulações de concreto de diâmetros maiores, esses elementos eles são usados mais como caixa de passagem. Para projeto de esgoto, a gente tem os tubos de postos de visita, mais utilizados mesmo como tubulações, tubos de concreto. Sempre o posto de visita ele vai receber uma tampa de concreto, onde há um tampão de ferro fundido, tá? No centro da peça, para servir como um ponto de observação, que a gente sabe que ali é um posto de visita, tá? Então, como eu falei, a utilização do posto de visita tem vários intuitos, manutenção, mudança de direção, mas quando o intuito não é um acesso, é basicamente só mudança de direção, ó, eu tenho um tubo indo aqui, ele tem que fazer uma curva, mas eu não tenho essa conexão, né? Essa conexão ela acaba não existindo num projeto de grande porte, ela existe para projetos residenciais. Então, são feitos caixas, que a gente chama de caixas de passagem, que são usadas com esse intuito. Da mesma forma, esses pontos de visita, eles também servem para a gente conseguir desobstruir a rede, tá? Então, às vezes a rede está entupida, eles são usados exatamente como ponto de acesso para fazer essas desobstruções da rede, tanto pluvial quanto de esgoto. E no caso do esgoto, né, pessoal, tem que passar por um tratamento, né? Então, ele vai passar para depois ele ser lançado num emissário. E aqui seria uma imagem de uma tubulação, né, de um emissário, esse esgoto sendo lançado no fundo do rio, tá? A parte do sistema de drenagem, né, já comentei um pouquinho ali antes, né, porque muitos elementos são adotados nos mesmos, mas no sistema de drenagem é algo que a gente é muito limitado, né, porque a gente tem muitos problemas de drenagem em todas as regiões do país, né? E muitas vezes esses problemas de drenagem eles são consequências do próprio lixo que a população deixa jogado. Então, muitas vezes a drenagem do sistema ele não funciona por conta do próprio lixo. E aí, aquele sistema que era só para coletar água pluvial, ele ficava se tornando um sistema de esgoto também, porque ela está com uma água contaminada, cheia de lixo. Essa imagem aqui, né, já que a professora aqui de Sinop, essa imagem é algo que é muito comum aqui na nossa região, né? Então, nós estamos numa cidade muito plana, com um lençol freático muito aflorado. Consequentemente, a gente passa muito por esses processos de enchentes em alguns pontos da cidade. Então, facilmente a água, ela não escoa. Então, a gente tem grandes problemas de drenagem aqui.
Quando a gente fala de um sistema de drenagem, ele é constituído basicamente por sarjetas, que são os meio-fios, o sistema coletor, que é a boca de lobo, que vai receber essa água que está na superfície, as caixas de passagem, que tem o mesmo intuito da parte de esgoto, né, que é mudança de direção, os postos de visita, que já seriam acessos para manutenção, e as galerias de tubos de concreto, né? Então, primeiramente, a primeira parte do meu sistema de drenagem, né, de pluvial, é as sarjetas, que ela vai ser basicamente ali o meu meio-fio, e ele tem aquela inclinação, e esse ponto aqui ele serve exatamente para poder escoar essa água pluvial. Então, como o meu pavimento ele é abaulado, essa água cai para as laterais, e das laterais ela tem que escoar até chegar nas minhas bocas de lobo. Aqui a gente tem os exemplos da microdrenagem dos coletores, né? Que são as bocas de lobo. E as caixas de passagem. A gente pode perceber aqui, ó, que tem essa tubulação e essa tubulação. Então, está tendo uma mudança de direção. Então, essas caixas de passagem a gente constrói quando precisa fazer, tem a união de pelo menos 2 tubos, mas pode ter mais. E aí o tamanho dela é bem variável. Perceba que elas são feitas normalmente de blocos de concreto. E aí o tamanho delas é bem variável, depende da quantidade de tubos que ela precisa atender. Temos os postos de visita, que já são caixas menores, né? E ela tem que ter um acesso, né? Para que possa realmente poder fazer o processo de manutenção. Então, como o nome diz, é posto de visita. É realmente para ter um acesso. Elas são dispositivos que são instalados na rede pluvial para poder fazer essas ligações de boca de lobo, permitir coleta, mudança de direção. Então, assim, ela tem muito as mesmas características da caixa de passagem, mas uma das principais é a questão do acesso. Na caixa de passagem, nós não temos esse acesso, ela fica fechada. Normalmente, nos postos de visita, tanto de rede pluvial quanto de rede de esgoto, são colocadas essas tampas de ferro fundido, que aí, através do acesso a essa tampa, a gente tem o acesso à rede. E aqui são as galerias, que são as tubulações por onde passarão todos esses elementos. Essas galerias, elas têm de diversos materiais, tá? Elas podem ser, hoje já estamos usando aqueles tubos aqueles tubos pretos, né? Para a parte de drenagem, não somente esses de concreto, que podem ser circulares, podem ser retangulares, né? Então, tem vários tamanhos aqui que a gente pode usar como galerias. Ou uma galeria também, ao caso de Sinop, a gente fala que tem muito valetão, né? Então, essas regiões, né, valetas que são feitas, elas também servem como uma galeria. No caso, é uma galeria a céu aberto, né? Que são as galerias mais problemáticas, que é aquelas que a gente acaba tendo maior contato ainda com a parte de lixo, né? Aqui é um exemplo de galeria, né? Em formato mais quadrado, também são adotadas. Normalmente isso é bem variável do tamanho do fluxo. Às vezes, dependendo do fluxo, uma galeria não é suficiente, a gente usa bem mais que uma. A gente pode utilizar mais de uma dessas, né? Então, tudo depende do fluxo. Então, como eu disse, as galerias elas têm de vários formatos. Ó, aqui é uma galeria a céu aberto, onde ela tem um tratamento, né, de uma parede aqui nas laterais. Algumas são diretamente no próprio solo, outras são construídos canais, né? Então, as galerias não são somente essas que ficam enterradas, mas essas superficiais também são chamadas de galeria. E no sistema de drenagem, o último elemento, porque a gente vai fazer todo o processo de captação. Então, aqui da parte superficial, né, do nosso pavimento, né, através das sarjetas, ela vai coletar, a sarjeta vai encaminhar para a boca de lobo, e aí, como eu disse, tem as caixas de passagem, os postos de visita. Essas bocas de lobo, elas têm as galerias, que elas são conectadas, e essas galerias, né, que podem ser a céu aberto, ou tubulações, ou canais, né, dessas galerias, essa água, ela tem que chegar em algum lugar, ela tem que ser despejada no corpo d'água, então a gente passa por um dissipador, porque normalmente quando essa água está chegando aqui, ela chega com uma velocidade muito elevada. Então, ela precisa passar por um dissipador de energia para que essa velocidade da água realmente reduza e não venha impactar o corpo d'água onde ela está sendo despejada, tá? Então, aí nós temos o elemento final do nosso sistema de drenagem, que são os dissipadores, que o termo é dissipador de energia. Então, aqui, ó, essa água está chegando aqui, foi colocado algumas pedras, né? Pedras grandes, chamadas pedras de mão. Aqui ele está funcionando como um dissipador. Aqui a gente tem um outro tipo de dissipador, ó. Estão vendo que são vários pontos?
que a água vai bater aqui e ela vai perdendo um pouco da sua velocidade. Aqui a gente tem um de tipo escada. Então, assim, tem vários tipos de dissipadores que podem ser utilizados no sistema de drenagem.